Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos trouxe a Val-Igo, no norte da França, onde existe uma base lançadora das bombas voadoras V1. Já em 1942, os alemães estavam desenvolvendo armas secretas para atingir os aliados, especialmente a Inglaterra. Ao visitarmos uma base das bombas voadoras V1, nós podemos ter uma dimensão do que eram essas armas. E este é um dos locais que você pode visitar dentro do nosso roteiro pela Normandia, norte da França e outros locais da Segunda Guerra Mundial. Junte-se a nós no próximo grupo, garanta sua vaga. E uma das formas que você pode participar é através da promoção do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Vamos então conhecer a base secreta alemã de Val-Igo. A bomba voadora V1 foi o que a gente conhece hoje como um dos primeiros mísseis de cruzeiro. A V1 foi projetada por Robert Luster e Fritz Goslau, dois engenheiros alemães, e tinha uma fuselagem construída principalmente com chapa de aço, soldada e asas construídas em compensado, com um motor pulse jet, que dava a ela um zumbido característico. A V1 foi o primeiro da chamada série de armas de vingança, que tinham como principal objetivo o ataque a Londres, na Inglaterra. Foi desenvolvida em Peenemünde, na Alemanha, pela Luftwaffe, e a empresa automobilística Volkswagen foi a parceira da Luftwaffe no desenvolvimento das V1, no início da Segunda Guerra. Possuía um sistema de orientação que usava um piloto automático desenvolvido em Berlim para regular a altitude e a velocidade do ar, e um par de giroscópios controlava a guinada e a inclinação. A ogiva, ou seja, a capacidade explosiva, consistia em 850 kg de amatol, um explosivo de alta qualidade com 3 fusíveis. Para o seu lançamento, as V1s lançadas do solo eram impulsionados no ar por uma rampa de lançamento inclinada, conhecida como catapulta Volter. A catapulta acelerou o V1 a uma velocidade de lançamento de 320 km por hora, o que dava o impulso necessário, já que o motor da V1 não tinha capacidade de fazê-la decolar do chão. O trilho de lançamento tinha 49 metros de comprimento, e a produção dessa catapulta começou no início de 1944, pois Hermann Göring decidiu lançar o V1 usando a catapulta de grandes bunkers de lançamento. E na primavera de 1944, 80 locais de lançamentos e 16 locais de apoio estavam instalados de Calais até a Normandia. No total, 10.492 V1s foram lançadas contra a Grã-Bretanha. 4.261 foram destruídos por caças, fogo antiaéreo e barrões de balagem. E aproximadamente 2.400 bombas voadoras V1 atingiram a Grande Londres, causando 6.000 mortes e 18.000 ferimentos graves. No momento
de maior atividade, mais de 100 V-1s foram lançadas por dia contra o sudeste da Inglaterra. Outros locais na Bélgica, como o porto de Antuérpia, também foram alvos. O primeiro lançamento de uma V-1 contra Londres aconteceu em 13 de junho de 1944, logo após os desembarques do dia D. Já na noite do dia 15 para 16 de junho de 44, 144 mísseis V-1 atingiram a Inglaterra, dos quais 73 atingiram Londres. Os artilheiros britânicos logo descobriram que esses alvos pequenos e rápidos eram de fato muito difíceis de atingir com seus canhões. E a altitude de cruzeiro da V-1, entre 600 e 900 metros de altitude, significava que os canhões antiaéreos não conseguiriam atingir o míssil. A partir de então, os britânicos e os aliados desenvolveram técnicas para neutralizar a ameaça V-1. Uma delas era utilizar aviões para desviar o curso da bomba voadora, principalmente o modelo Hawker Tempest e o Mustang P-51. Esses aviões aproximavam as suas asas sob a asa de um V-1, utilizando o fluxo de ar para inclinar a asa do V-1 para cima, colocando o míssil em um mergulho fora de controle. E pelo menos 16 V-1 foram destruídos desta forma. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma espoleta de proximidade e radares centimétricos nas baterias antiaéreas permitiram que os canhões britânicos conseguissem atingir as V-1 enquanto estavam em seu voo. Os danos da V-1 foram tão intensos que Eisenhower ordenou ataques aos locais de lançamento como prioridade. E a partir daí a Operação Cobra forçou a retirada dos locais de lançamento franceses no final de agosto de 1944. Os aliados tomaram conhecimento dos locais através das redes de espionagem e informações dos habitantes das cidades onde estavam localizados os sítios de lançamento da V-1 e realizaram vários bombardeios para destruí-los, impedindo o seu uso. Pois a Alemanha construiu várias instalações militares, incluindo locais de lançamento e depósitos. E essas fortificações eram grandes e de concreto, ou seja, fáceis de serem localizadas pelo ar, embora algumas estivessem em meio a florestas. Os locais de lançamento do V-1 na França estavam localizados em 9 áreas gerais, 4 das quais tinham as rampas alinhadas em direção a Londres. Os locais na península de Cherbourg foram capturados antes de serem usados, mas outros locais na França estavam em pleno funcionamento. Pessoal, a gente está chegando agora na floresta de Val-Igo, onde tem uma das bases de lançamento da V-1, a bomba voadora alemã no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma das muitas bases que existiam nas costas da França. O pessoal está ansioso para conhecer? Com certeza. Vamos lá então. Em nosso roteiro, nós passamos por um local onde está localizada uma das antigas bases alemãs de lançamentos da V-1 no litoral da França. Trata-se da cidade de Arduval e a floresta de Val-Igo. Ali foi mantido até hoje as instalações de uma base de lançamentos de V-1, inclusive com uma rampa e um protótipo da bomba voadora. Estamos em Arduval, na floresta de Val-Igo. Aqui é um dos pontos onde as armas secretas alemãs foram instaladas. Aqui existe uma rampa de lançamento da V-1, direcionadas para Londres. Vamos então hoje visitar essa base de lançamento da V-1 que ainda está preservada. Vamos até lá. No outono de 1943, os alemães começaram a construir uma base de lançamento do seu foguete V-1 na floresta perto da cidade de Arduval, a 20 quilômetros ao sul de Dieppe.
Havia inúmeros locais tão simples espalhados pelo norte da França. Os aviões sem piloto, AV-1, foram levados das fábricas de produção na Alemanha e preparados e disparados de uma plataforma de lançamento construída em cada um destes locais. Mas uma das primeiras ideias do que fazer com a V-1 era de que este míssil poderia ser tripulado, e foram desenvolvidas versões aonde um piloto guiaria o míssil, o que para a época era extremamente revolucionário. Uma dessas versões foi pilotada por ninguém menos do que Hannah Heidt, a famosa aviadora alemã que era amiga do Hitler e uma lenda da aviação mesmo após a Segunda Guerra Mundial. No filme Operação Crossbow, tem uma cena muito interessante que mostra como teria sido a experiência da Hannah Heidt pilotando uma V-1. Só isso já vale a sessão deste filme. Uma vez lançada, a bomba voadora V-1 não podia ser controlada, então a rampa de lançamento tinha que estar apontando diretamente para o alvo. A rampa de Arduval apontava para Londres, a 200 km de distância. A distância da rampa até o alvo também foi de grande importância, pois o V-1 iniciava o mergulho quando ficava sem combustível ou quando uma válvula de controle desligava. Tal sistema era simples, embora não muito preciso. O design básico e leve e o tamanho pequeno da base foram uma escolha deliberada dos alemães. A base de Arduval, por exemplo, foi rápida de ser construída e usou materiais de construção comuns, além de ser projetado para ser escondido dos bombardeiros aliados, ou seja, no meio da floresta. Este é um dos muitos locais de lançamento das bombas V-1 que eram fabricadas em Peenemünde, aqui na França. Estamos em Val-Igot, a floresta de Val-Igot, onde ainda existe uma base bem preservada. Aqui a bomba está apontando para Londres, buscando atingir o inimigo no seu coração. Para isso, os cientistas em Peenemünde pesquisaram e desenvolveram a V-1 e depois a V-2. Porém, como na maioria dos outros locais de lançamento da V-1, sua localização era conhecida pelos aliados por informações de espiões ou de habitantes das cidades próximas e foi submetida a numerosos ataques de bomba entre dezembro de 43 até que os alemães deixassem essa posição, já no final de junho de 44. Hoje, em Arduval, na base conhecida como Val-Igot, existe uma exposição aberta no terreno contendo ruínas com vários edifícios e bunkers, e também uma bomba voadora V-1 colocada em uma plataforma de lançamento. Agora a gente vai entrar dentro da sala do bunker de controle do lançamento da V-1. Vamos lá. Daqui, se houvesse uma explosão no lançamento, os controladores não seriam atingidos. Esse ponto mostra a periculosidade e a instabilidade do lançamento de uma bomba voadora. Abschuss! Júlio, e como foi a visita a Val-Igot? Essa visita é uma visita única, eu não fazia ideia, só via por figuras e filmes, né? E nós acabamos de visitar não um site de guerra, nós visitamos o primórdio da conquista do espaço. Porque a V-1 foi a precursora, né, do foguete V-2, do míssil balístico, e que originou todo o resto. Então isso aqui não é mais que um fato histórico, né? É uma demonstração da tecnologia do homem. Foi impressionante, porque nós não tínhamos a mínima ideia. A gente que estuda, a gente que lê, a gente que procura informações não encontra esse tipo de local. E conversando com o grupo aqui ficou uma marca, né? A gente ouvindo esses pássaros, o som da paz, um lugar onde houve tanta morte e destruição, né? Então é um espetáculo maravilhoso. Eu gostei muito dessa base, do estado de conservação da rampa de lançamento da bomba V-1
E o local também é muito bonito, está inserido numa floresta aqui na França, um lugar muito bonito e muito interessante. Achei sensacional, porque você em alguns lugares, em museus, você vê o quê? Vê uma V1, ela lá, e aqui, no entanto, você vê todo o processo, tudo como realmente aconteceu, o alojamento, as pessoas que eram obrigadas a trabalhar para construir as V1, né? Você vê o campo o local de desmagnetização, a rampa de lançamento, fantástico. Mariana, é uma oportunidade ímpar. Você está num lugar desses que pouca gente visita e tem conhecimento da existência disso. E eu fiquei impressionado com a tecnologia desenvolvida pelos alemães naquela época para já ter essa capacidade de atingir lá o território inglês com esse tipo de armamento. E principalmente a questão do fator psicológico que isso causou nos aliados. Olha, é uma imagem impressionante, porque você volta a 70 anos atrás, a tecnologia que os alemães tinham para conseguir desenvolver uma arma dessa poderosa, com mais 6 meses de guerra ia ser difícil derrotar os alemães, porque eles detinham a tecnologia da época. E exemplo disso aqui, essa ainda é uma V1, e depois tinha as V2 mais modernas, mais com tecnologia maior, que foi fundamental para conseguir levar um equipamento desse até Londres. Isso é fundamental. Os alemães, a tecnologia dele, a gente consegue observar aqui em toda a França o potencial que eles tinham em produção de armamento e de ferramentas para uma guerra. Caminhar pela floresta de Valgau e observar a base secreta alemã foi algo muito interessante que você com certeza irá gostar. Junte-se a nós no próximo grupo. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira a sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e dê aquele like para nós. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.